o que nós fazemos, nós estamos nos orientando. Uma visão requer um olhar. Esse olhar é possível quando você se orienta. E quando você se orienta, sua relação com o momento presente é a real relação com a vida. Não é a presença da memória, do conhecimento adquirido, do passado, aqui no momento presente. Isso é uma distorção. Há uma separação entre esse passado presente aqui, que é a memória, e a verdade da vida acontecendo. A nossa perspectiva, em geral, para a maioria de nós, é a perspectiva da particularização da experiência do momento presente. Para mim, é o momento presente para mim. E isso é uma ilusão. Nós não permitimos a vida ser o que de fato ela é. Quando o pensamento em nós, quando a presença do passado em nós não termina, não se completa. E é o que nós temos feito sempre. Nós estamos sempre sustentando a ilusão de alguém tendo pensamentos, de alguém vivendo experiências, de alguém tendo sentimentos, tendo emoções. Essa é a vida do ego, é a vida da pessoa. Não é a vida. É por isso que nós precisamos nos orientar. Precisamos tomar ciência da vida. Eu me refiro a tomar ciência da vida sem esse eu, sem esse ego. Porque a vida no ego todos nós conhecemos. É a vida da pessoa. Quando eu uso a expressão pessoa, eu me refiro à entidade presente que se vê aqui nessa imaginação, que é a imaginação de existir como alguém. Esse é o ego. Essa é a pessoa. No entanto, isso não é a realidade do seu ser. Nem é a realidade do seu ser, nem é a realidade da vida, como ela está acontecendo. E como é que nós mantemos isso, essa alienação da vida? Se isso não é a vida, se isso não é a realidade do seu ser, a manutenção desta qualidade de vida ocorre numa separação. Então nós temos a vida e temos a particular vida da pessoa. Na separação está estabelecido toda a confusão humana, toda a desordem psicológica, todo o sofrimento psíquico, toda essa ilusão de alcançar a felicidade. O que posso fazer para ser feliz? Como serei feliz? Quando serei feliz? Como alcançar a felicidade? Como alcançar a paz? Preciso de paz interior. Como alcançar a paz interior? Como vencer? Como triunfar? Como ter sucesso? Como me livrar dos problemas? Nós aqui estamos diante de algo impossível quando não investigamos o que de fato está acontecendo. O
que de fato está acontecendo conosco? Você existe na ilusão desse alguém existindo, dentro do contexto da vida, enquanto ela acontece, da forma que ela acontece. Essa ilusão é a ilusão da dualidade, da separação. Os antigos sábios da Índia chamavam de Advaita, essa ilusão, que é essa visão equivocada da vida, como ela acontece. Nessa visão equivocada existe a vida acontecendo para mim. Os pensamentos estão acontecendo para mim. Os sentimentos para mim. As emoções para mim. Quando um pensamento surge na sua cabeça, por exemplo, a sua ideia é que você é o elemento para quem o pensamento está acontecendo. Observe isso. Quando um pensamento surge, você nunca duvida, hesita desta, entre aspas, verdade de que você é o elemento para quem o pensamento está acontecendo. A impressão que você tem é que você está aqui antes do pensamento chegar. Não é essa a sensação? Quando uma emoção está presente, a impressão que você tem é que você estava aqui antes dela chegar. Então você é anterior ao pensamento, sendo pensador. Porque se o pensamento chega depois de você, você é o pensador. Se o sentimento chega para você, você é a pessoa que sente, é o elemento que sente. Então o sentimento vem depois. Nós vivemos dentro de um padrão de vida, de condicionamento cultural, psicológico, social, educacional, filosófico, espiritualista, político. Isso abarca todas as áreas ou esferas da vida comum a todos nós. Esse condicionamento, o condicionamento de que você é anterior. Você é o elemento que chega primeiro, antes das coisas acontecerem. Antes do pensamento surgir, a emoção surgir, o sentimento surgir. Antes da vida acontecer, está aqui você. Notem que o princípio é da separação, é da dualidade. Quando você pergunta o que é Advaita, o que é a não dualidade, nós não compreendemos a verdade que não é o pensador antes do pensamento. Não é aquele que sente antes do sentimento. Não é a emoção para alguém que antes está aqui para sentir. Nós não compreendemos que, quando um pensamento aparece, o pensamento é a memória, é a recordação, é a lembrança, é um registro cerebral. Mas não existe alguém para quem o pensamento está acontecendo. É algo acontecendo no cérebro, como uma resposta, uma reação a uma qualidade de situação externa ou interna que causa esta aparição. Você não tem um único pensamento que não seja uma memória, uma lembrança. Você não tem uma única lembrança que tenha surgido sem um estímulo. Ao ver uma cena, o cérebro carrega a experiência daquela imagem, daquela cor, do design, do desenho daquele objeto. O cérebro identifica aquilo. Ele tem um nome já. Ao olhar aquele objeto, o cérebro reage.
Não é você que reage, é o cérebro que reage. Você vem andando por uma rua e nesse momento a cabeça se move e o olhar bate em direção a um pequeno cãozinho. Naquele momento, o cérebro tem memórias. Conhece, identifica, tem um nome, sabe que é um cão. E a memória acontece. Você não trouxe a memória, você não provocou a memória, você não pensou no cão, você não pensou no cachorrinho. E aquilo desencadeia um conjunto de lembranças de quando você era criança e tinha um pequeno cãozinho daquela raça que tem esse nome ou aquele nome. E o nome do seu cachorrinho era tal. Tudo isso ocorre como um processo de resposta de memória. Mas nós acreditamos que estamos pensando. Não estamos pensando. O cérebro foi estimulado, recebeu um estímulo, um desafio, e ele está respondendo. É só isso. Não existe tal coisa como alguém pensando. Isso vale para um sentimento, vale para uma emoção. Eu lhe elogio e de imediato há uma resposta interna de gratificação, de premiação, de recompensa, de autossatisfação, porque isso lhe toca em algum nível de memória que está aí, que é a memória da autoimagem. Se é um elogio, de imediato há uma resposta. Se é uma crítica, de imediato há uma resposta. Mesmo que você camufle por educação, mas está lá. A reação é automática. Não é real a verdade de alguém produzindo isso. É só o sentido ilusório de alguém presente, separado desta reação, separado desse estímulo. Não existe tal coisa como uma separação entre um pensamento que surge e alguém pensando. Não há separação entre o pensamento e o pensador. Porque não existe tal coisa como um pensador. A forma como você recebeu o elogio é típico do elemento em você que registra sempre. Esse elemento que registra sempre é a própria presença da memória. Não tem alguém nesta autoimagem. A autoimagem é esse alguém. E esse alguém que é a autoimagem é o próprio estado em que ele agora se encontra. Feliz. Porque foi elogiado. Não há separação entre a sensação, a autoimagem e esse eu, esse alguém. Nós estamos constantemente no contato com o momento presente, se separando para gerenciar os pensamentos, como se houvesse alguém, para gerenciar os sentimentos, como se houvesse alguém. Quando você diz, eu não posso continuar sentindo essa tristeza, você já se separou de um estado de dor, de tristeza, em razão de uma lembrança que teve de alguém que lhe entristeceu, o que na verdade, tudo isso foi só um processo de memória, de resposta de memória surgindo, que atingiu uma imagem que o pensamento aí mesmo construiu. Que você, que é essa autoimagem, porque você e a autoimagem é uma coisa só, construiu. Mas há essa tentativa de negociar com sentimentos, de negociar com pensamentos. Você diz, eu não quero sentir isso. Você é isso. Porque você é o que sente ser, quando sente ser.
Mas nós fomos ensinados errados. Nos disseram que a gente pode se livrar da raiva, se livrar do medo, se livrar da inveja, do ciúme, se livrar das preocupações, se livrar do que a gente não gosta. Assim como nos ensinaram que é bom, é louvável guardar, cultivar pensamentos bons, sentimentos bons, todo esse tipo de coisa consiste na ilusão de que existe alguém para quem as coisas acontecem. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções. A ilusão de alguém no controle. Então nós vivemos no cultivo da ilusão de uma identidade que se separa dos pensamentos que tem, das emoções que tem, dos sentimentos que tem, como se de fato isso fosse possível. Quando você está triste, não tem você e a tristeza. A tristeza é você. Quando você está preocupado, você se dá conta de que você é um elemento separado daquela aflição da preocupação? A gente consegue separar a aflição da preocupação de alguém preocupado? Consegue? A gente consegue separar da tristeza alguém? Quando você diz assim, estou triste, note, quando você diz estou triste, essa descrição já não é uma separação? Isso tem a ver com a dor da tristeza ou com a ideia sobre a tristeza? Percebem? A ideia sobre a tristeza é o conceito de alguém triste. A ideia de alguém preocupado não é a aflição da preocupação. Quando você tem raiva, é você que está tendo raiva ou a raiva que está tendo você? E, portanto, a raiva é você. Porque quando você pensa sobre a raiva, já não há raiva. Nós estamos constantemente separando, criando uma separação a partir do pensamento, na tentativa de organizar as coisas. Mas quem é o elemento que pode organizar? Aonde está esse elemento? A presença de uma experiência aqui é a presença de um experimentador. Nós não separamos. Não há como separar a experiência do experimentador. A ideia é só o pensamento sobre um experimentador, enquanto que, de fato, o que temos é uma experiência. No contato com a vida não tem você. O contato com a vida é uma comunhão com o momento presente, mas não é você nessa comunhão. É a presença da vida se revelando. O que nós estamos juntos aqui investigando é a ilusão desta separação, a ilusão dessa dualidade, desta distância entre o pensamento e aquele que pensa, entre o sentimento e aquele que sente. Nós não temos um contato real com a vida como ela acontece, porque nós olhamos a partir de ideias sobre aquilo. Todo problema humano, todo problema que temos consiste nesta separação. Nós queremos mudar as pessoas. Nós queremos mudar a nós mesmos. Nós queremos mudar o que sentimos, o que pensamos. A gente quer se livrar do que é desagradável. A gente quer segurar o que é bom, o que é agradável. Mas qual é a verdade desse alguém? Ele não é real.
que temos presente é algo que o pensamento construiu. Construiu sobre quem é você. Não é você, é a imagem que o pensamento construiu sobre quem é você. E todo o movimento que nós temos na vida é o movimento desta imagem que o pensamento construiu. Esta autoimagem é algo que o pensamento estabeleceu aí como sendo alguém. Aqui, exatamente nesse momento, neste instante, não existe alguém. Quando é que você está feliz? Quando a ideia que você faz sobre quem você é está em um estado de compensação, de gratificação, de premiação, de aceitação. É quando você está feliz. Mas o que é que está feliz, de fato, nesse estado? É a imagem que o pensamento estabeleceu aí. Sobre quem é você e sobre o que você precisa, sobre o que você merece. Sobre como tem que se sentir nessa determinada situação de, por exemplo, elogio ou porque recebeu um presente. É quando você está feliz. Quando é que você está triste? É quando a imagem que você construiu sobre você é ferida, é ofendida, é desprezada. Ela é tocada agressivamente por outro, por alguém. Assim nós estamos vivendo dentro de uma ilusão. Estamos vivendo dentro da ilusão de que existe alguém aqui presente antes das coisas acontecerem. Antes de um pensamento, aqui estou eu. Antes de um sentimento, aqui estou eu. Eu sou o centro do que acontece. Esse eu é a autoimagem, se posicionando na ilusão da alta importância de ser alguém que gosta de algumas coisas e não gosta de outras coisas. Que vive nessa escolha entre o que é bom, entre o que é ruim, entre o que gosta e o que não gosta. Será que podemos descobrir a vida como de fato ela é, sem a necessidade desta autoimagem? Quando temos a visão da vida como ela acontece, sem a ilusão de que tem alguém aqui antes das coisas acontecerem, nos livramos da autoimagem. Então, ficamos apenas com a vida como ela acontece, quando não há autoimagem, quando não existe esse alguém. Esse é o encontro com a realidade da vida, onde não está presente mais alguém. Quando você vem e diz, como posso me livrar de problemas? Como posso me livrar de sofrimento? Como me livrar do medo? Como me livrar da raiva? Como me livrar da dor que o ciúme causa? Como me livrar do ciúme? Como me livrar? A sua ideia é equivocada. É a ideia de alguém que está aí presente, podendo gerenciar isso, podendo controlar isso, podendo fazer algo. Você já está presente e quando isso surge, você está aqui pronto para negociar, para se livrar, para fazer algo. Não existe tal coisa como alguém. É esse alguém que está presente antes das coisas surgirem. É esse alguém que está aqui nesta condição de separação, se vendo como um elemento que vem do passado, que sustenta inúmeros quadros, ideias, conceitos, crenças, opiniões, julgamentos sobre si mesmo, que está sempre nesta defensiva, nesta autodefesa, nesta autoproteção desta autoimagem. Ninguém pode lhe tocar se você não existe. Se você está presente, tudo pode lhe tocar, todos podem lhe tocar. Você jamais vai se deparar com a vida sem ser tocado por ela.
Mas a vida, ela não é generosa com a ilusão. Ela é implacável com a mentira. Ela é implacável com o equívoco, com o engano. E essa é a condição desse alguém que está aqui. A presença de alguém aqui é alguém que está esperando algo, ou tentando se livrar de algo, ou sempre se protegendo de algo ou de alguém. Então não há saída, não há resposta para esta questão, que é a questão da autoimagem, que é a questão do eu, que é a questão do ego, que é a questão da pessoa. Será possível uma vida livre do sofrimento? Uma vida livre de sofrimento não pode ser a sua vida. Uma vida livre de sofrimento só pode ser a vida. A sua vida sempre será a particular vida de alguém que está aqui antes de tudo para acontecer. Essa sua particular vida sempre será a vida de alguém. Está aqui a real raiz do medo. Está aqui a real raiz de toda forma de conflito, de toda forma de sofrimento, de toda forma de confusão. Esta raiz tem o seu solo, ela está enraizada na ignorância. Esta árvore chama-se tempo. É assim que esse que está aqui está vivendo. Ele está vivendo em um tempo criado pela imaginação, criado pela fantasia do que vai acontecer, ou do que parece estar acontecendo para mim. Então, esta árvore é a árvore do tempo psicológico. Este solo é o solo da ignorância. Esta raiz é este senso de separação, é este senso de dualidade. O encontro com a vida é o fim para alguém nesse encontro. Quando há verdade, não há separação. Quando há verdade, não há ignorância. Quando há verdade, não há confusão, desordem, sofrimento. O que é meditação? O que é essa ciência de ser? O que é esse mistério chamado meditação? Meditação é a ciência, é a arte que revela a verdade. A verdade do momento presente, a verdade deste instante, a verdade da vida sem esta árvore. Naturalmente, sem o solo da ignorância. A meditação é permanecer naquilo que é atemporal, naquilo que está fora dessa ilusão, desse eu aqui, antes de tudo. Olhar para o momento presente. Apenas olhar para o momento presente. Sem alguém por detrás do olhar. Escutar o momento presente, sem alguém por detrás desse escutar. Escutar é só escutar, olhar é só olhar. A meditação é permanecer aqui, naquilo que está fora do tempo. A palavra permanecer não é a melhor, porque aqui não há nada que seja permanente. Se trata de um fluir com o momento, sem o tempo psicológico, sem esta árvore do tempo psicológico.
sem esse sentido de separação, que é esta raiz, neste solo que é o solo da ignorância. É o contato com o divino, é o contato com Deus. É o contato com aquilo que está fora do conhecido, fora do pensamento, fora da ideia, da imaginação, da conceituação, da opinião, de todas as crenças. Ok? Nós vivemos constantemente cultivando a imaginação de encontrar essa tão sonhada felicidade. E isso se assenta em um princípio totalmente errôneo. O princípio de que haverá um dia, dentro de todas essas experiências pelas quais passamos, uma experiência satisfatória.